instantes. Bom, você sabia que 6,5 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência visual? Pois é, desses, 1.200.000 têm cegueira irreversível. Esse mês é marcado pela campanha Abril Marrom, uma ação nacional de conscientização voltada para a prevenção da cegueira e também para a promoção da saúde dos olhos. A maior parte desses casos, gente, no entanto, poderia ser evitada com o diagnóstico precoce e também um tratamento adequado para as doenças. Hoje, aqui no Tribuna Manhã, nós vamos tirar todas as suas dúvidas com a médica especialista Isabel Gazelli. Então, já pode participar, 99951-9627, 99951-9627. Doutora Isabel, muito bom dia, obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigada. Doutora, é importante essa campanha, né? Muito. Eu acho que essas campanhas que a gente tem nacionais, né, que mensais, na verdade, elas são muito boas para alertar todo mundo aí no geral de vários órgãos, né? E esse mês é muito especial para a gente, oftalmologista. Agora, quais são os principais problemas de visão do brasileiro e por quê? Então, os principais problemas, eles são reversíveis, né? Então, normalmente são erros refrativos, né? Então, essas pessoas como nós que precisamos de óculos para enxergar melhor. E outros problemas, eles são considerados doenças, né? Então, o mais comum é catarata, né? E seguido de glaucoma, também, que é uma doença que ela vai afetando a visão silenciosamente, né? Mas o mais comum, dentre as questões, né, de doença que a gente considera catarata, é o mais comum. Agora, o glaucoma e a catarata, ela pode ser retirada com facilidade, não é isso? Sim. A cirurgia ela é feita hoje em dia, né, quando bem indicada, no momento certo, com muita segurança e uma cirurgia segura, né, sem muitos contratempos para o paciente, rápida e segura. Agora, o glaucoma, algumas pessoas falam que isso é genético, se a sua família tem, você tem que ficar atento, não é? Quais são esses sintomas do glaucoma e como eu devo me preocupar? Então, o glaucoma, que é a parte-chave aí, ele é assintomático, né? Que o glaucoma, na verdade, ele é a lesão do nervo óptico. Então, essa perda de qualidade de visão, essa percepção, ela vai indo lenta e sem sintoma, né? Existe, às vezes, um mito ou uma crença que existe dor ocular. O glaucoma, ele pode causar dor ocular, mas é quando essa pressão intraocular ela é muito elevada, né? Então, às vezes, está associada ali com uma pós-cirurgia, um trauma, um processo inflamatório infeccioso. Mas o glaucoma, no geral, como doença, ela é silenciosa. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce, né, e dos exames de rotina, porque senão não tem como diagnosticar. O paciente ele só chega quando, infelizmente, já tem a perda visual, que isso aí são anos e anos de doença. Agora, quais são os sintomas para quem está assistindo a gente agora, que assim, eu preciso procurar imediatamente um médico de vista? A baixa de visão súbita, né? Eu acho que o paciente que ele acorda com baixa de visão, mancha, não está enxergando bem, dor no olho, uma vermelhidão após um trauma, isso aí são sinais que você tem que procurar com uma urgência para poder resolver o mais rápido possível. A gente falou aqui de um caso, né, específico, e a gente tem também a participação de uma amiga do TN, né, sobre uma doença que a gente falou. Pode rodar aí a entrevista dela, por favor. Eu comecei a sentir dificuldades para enxergar, principalmente quando eu comecei a usar celular e computador. E meus olhos ardiam muito. Aí eu comecei a acordar lacrimejando, né? Lacrimejava demais. E eu achava que eu estava com alergia, ou então que eu estava perdendo a visão devido à minha idade. Aí, através de um exame de rotina, eu vi que a minha pressão ocular estava alta. Aí a médica me pediu uns exames específicos, né? E através desses exames, ela constatou que eu estava com glaucoma. E hoje eu faço o uso de colírio, né? Colírio para tratamento de glaucoma. Hoje eu uso óculos, né? Porque eu tive uma perda de visão, que eu descobri o glaucoma muito tarde. E eu faço exames uma vez por ano. Quando ela constata que a minha pressão está muito alta, ela marca para eu voltar de 6 meses. Agora, quando a minha pressão, eu faço os exames e ela está dentro da normalidade, aí eu só preciso voltar de ano em ano. Pois é, doutora, a Senita traz aí uma questão muito importante que é o uso do celular.
o uso das telas, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, até que ponto, né, a gente ficar ali no celular, principalmente de noite, no escuro, né, pode trazer prejuízo aí para a nossa visão. Perfeito. O que ela explicou é um clássico ali. São vários fatores somados, né, que leva a essa baixa de visão, né? Provavelmente o dela, o que causa que ela chama a atenção do celular e da tela é que, de fato, para a gente enxergar próximo, a gente precisa que todo o nosso olho ali, o sistema acomodativo, que faz parte junto com o cristalino, ele trabalhe. Então, há uma contração para que essa imagem caia próximo, né? Para que a gente enxergue bem. Então, as pessoas que usam muito o mundo de perto, seria celular, tablet, computador ou leitura, para quem usa muito, tem esse músculo mais cansado, né? Todo esse sistema mais fadigado. Então, dá os sintomas muito clássicos que ela explicou, que é lacrimejamento, ardência nos olhos, você olha, vê tudo mais embaralhado, dá uma vontade, às vezes, de fechar o olho. É como se a gente quisesse, de fato, descansar. Então, a gente fecha o olho para descansar esse sistema acomodativo. E junto com, assim, graças a Deus, todos esses sintomas que, para mim, tem mais fator desse cansaço, talvez da idade dela, levou ela a procurar um oftalmologista, onde foi diagnosticado o glaucoma, que provavelmente para ela era silencioso, mas ela acabou associando uma coisa a outra. Agora a gente vê, doutora, muitos pais falando para os filhos assim, afasta o celular da visão, tira daí, né? A gente fala das crianças, sim, mas também muita gente fica com o celular aqui, ó. Sim. Qual é o prejuízo de você ficar com o celular muito próximo do celular? Então, toda vez que você fica, quanto mais próximo, pior para todo esse sistema. Então, de fato, dá uma fadiga ocular, dor de cabeça, lacrimejamento excessivo, né? Então, a pessoa ela pode ter até baixa de visão para longe, que quando não chega no consultório, a gente constata que essa pessoa ela não tem dificuldade para longe, mas esse músculo está tão tenso para perto que ele não relaxa para longe. O que a gente pode fazer? Tem algum exercício? Qual é a dica, né, para descansar as vistas? Sim, existe uma regra bem conhecida que a gente brinca que é 20, 20, 20. Então, mais ou menos a cada 20 minutinhos de tela, a gente olha para longe, né, uns 20 segundos. Como isso é um pouco irreal, eu acredito, para a maioria das pessoas, eu sempre falo, para um pouquinho a cada meia hora, olha para uma distância, fecha os olhos, né, para dar essa pausa na visão de perto. Olhar para longe ou fechar os olhos é bacana. De preferência ali também, né, bater um papo, conversar. Bater um papo, levanta, pega uma água, enfim, faz outra coisa. Sai um pouco do celular, né, Exato. gente? Olha só, amigo e amiga do TN participando, tem pergunta aí, ó. A Maria Rosa, de Itaquari, em Cariacica, ela pergunta sobre a catarata. Só dá em idoso e como evitar? Ótima pergunta. Na verdade, a catarata ela não só dá no idoso, é mais comum no idoso que a catarata senil, né? Com o processo de envelhecimento, esse cristalino ele vai perdendo a transparência, então a gente chama de catarata. Isso é mais comum a partir ali por volta dos 60, 65 anos. Então, eu sempre falo com todo mundo vai ter catarata, se Deus quiser, se chegar nessa idade. Então, isso é uma coisa natural, fisiológica, o envelhecimento do olho, né, desse órgão que é o cristalino. Mas existe catarata que pode ser em bebês, então tem bebês que nascem com catarata, né, então a catarata congênita. Existe catarata pós-trauma, então você teve um acidente, bateu uma bola, um acidente no trabalho que bate alguma coisa no olho. Essa catarata ela é formada pelo trauma direto nesse órgão, que é o cristalino. Né? Então, o mais comum, sem dúvida, é do idoso, que todo mundo vai ter, se Deus quiser. Se não, pode acontecer por fator aí também de doença, diabetes, faz com que isso tenha, né, seja antecipado. E é fácil tratar, é só tirar, né, doutor? É só tirar, sim, só tirar. Bom, tem mais pergunta aqui do amigo do TN, o Benedito Vieira, do Bonfim, em Vitória, disse o seguinte: estou com muita dificuldade em enxergar, principalmente em ambientes com pouca luz. Eu devo me preocupar, doutora? Bom, depende. Se esse paciente é um paciente depois dos 40 anos, é comum que essa dificuldade ela possa acontecer e não ter grandes problemas, né? Que é esse cansaço aí do olho que acaba tendo um prejuízo tanto com as letras pequenas ou em ambiente com pouca luminosidade. E existem coisas mais raras, que seriam algumas doenças da retina, onde o paciente ele tem mais dificuldade no ambiente escuro do que no claro. Mas isso já é acredito que é um outro assunto, que são doenças mais raras, né? Umas distrofias, especificamente que o paciente tem mais dificuldade no escuro do que no ambiente mais claro. Tiago Martins, de Cariacica Sede. Meu pai tem miopia. É hereditário? Ele pergunta.
Como perceber os sinais? Aí eu queria que a senhora diferenciasse, assim, miopia de estigmatismo, né? Qual é a diferença? Tá. Primeiro que miopia, a maioria dos casos, ele é hereditário, né? Então, isso passa de pai para filho, mãe para filho. Então, há uma chance grande, se um dos pais tem miopia, do filho, né, ser portador dessa alteração. E o que acontece? Miopia é uma dificuldade para longe. Então, normalmente, ela aparece ali no final da primeira infância para o começo da vida adulta, ali dos 12, 14 anos. A gente vê uma prevalência hoje em dia maior nas crianças, mas, de via geral, é uma dificuldade para longe. Então, você vai olhar para longe, vê um pouco embaçado, na sala de aula tem que ir mais para frente porque atrás é um pouco incômodo, né? Então, começa assim, muito sutil e ela vai progredindo, né? Então, ela começa ali mais baixinha e, geralmente, ela progride ali até por volta de 21, 24 anos de idade. Agora, eu queria, doutora, já que a senhora falou disso, como a gente sabe que a criança está tendo problema de visão, principalmente no início escolar? Porque Sim. Como que a gente vê que os nossos filhos, os nossos sobrinhos têm problema de visão? Tá. É importante, assim, essa dificuldade, às vezes, ela é muito sutil no começo. Então, sem dúvida, um exame preventivo, né, um check-up anual, enquanto que eu sempre falo, as crianças, às vezes, elas não conseguem expressar muito bem o que elas estão sentindo. Então, levar o filho a cada um ano e meio, sobrinho, enfim, para consulta, a gente faz todo esse check-up para quantificar essa dificuldade ou não. Se não, na escola, né? Eu falo, a escola tem um papel fundamental. É na escola que a criança tem uma demanda visual muito grande e os professores, eles começam a perceber que aquela criança está copiando devagar, está com dor de cabeça, então eles têm que ser trocados dentro da sala de aula. Então, acho que a escola tem um papel fundamental e de forma, assim, que ajuda, seria o check-up mesmo anual. Tá, agora a gente está no Abril Marrom, né? Vamos entrar a falar sobre a questão da cegueira, né? Quais são as principais causas de cegueira aqui no Brasil? A principal causa de cegueira no Brasil é a catarata, né? Então a gente fala que que bom que seja a catarata, que ela é uma doença tratável, né? Então, tirando a catarata, é muito comum uma doença chamada doença macular relacionada à idade. Então, assim como a catarata que acontece ao longo dos anos da vida, essa doença também ela ocasiona. Só que, infelizmente, ela pode levar a uma perda permanente, que é muito difícil ser tratada, a não ser que o paciente acompanhe desde o começo, né? Fazendo exames de fundo de olho. Aí existe algum tipo que você faz tratamento com vitaminas, né? Uso oral, se não, alguns tratamentos dentro do olho, alguma injeção, caso precisa. E o que é muito comum, que eu falo também, é doenças vasculares, que são causadas pelo diabetes e pela hipertensão arterial, que essas também, dependendo, pode causar lesões irreversíveis. Doutora, mais participação do amigo da amiga do TN. A Eva Monteiro de Viana, ela disse o seguinte: perdi minha visão por falta de informação. Achei que era porque estava ficando velha e, como morava na roça, não tinha tanto acesso à saúde assim. Quando me dei conta, estava com catarata. Na verdade, ela dá um conselho. Que bom, obrigado, Sim. Tá, Eva? Ao primeiro sinal, procurem um médico. Perfeito, certo. Porque é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. A catarata, ela, diferente do que as pessoas pensam, ela normalmente não vai abaixar a visão rápido. Ela é progressiva. A pessoa ela vai se acostumando com a visão embaçada, vai dirigir, ofusca, né? Então, a pessoa vai acostumando com aquilo ali ao longo de anos, às vezes 5, 10, 15 anos, até que parece que é uma mágica, da noite pro dia aquela visão some. Nossa. Mas o paciente ele vai acostumando, ele tem 2 olhos, às vezes um olho vai enxergando super bem e o outro vai ficando de lado. Fecha o olho, fica assim, porque quando a gente que usa óculos, que tira o óculos e quer enxergar, você faz assim para enxergar, né? O familiar também tem que ficar atento a isso, Sim, né? Exato, tem que ficar atento, porque normalmente existem esses sinais sutis, mas às vezes vai acontecendo um olho vai ficando normal ali e o outro ruim, e o paciente vai vivendo com o olho só e ele não se dá conta que ele só está enxergando que a vida dele está sendo produtiva por causa de um dos olhos. Agora, doutora, olha a pergunta do Leandro Barbosa de Aracruz. Sempre que sinto irritação nos olhos, uso um lubrificante ocular. O uso excessivo pode ser perigoso? Lembrando que nunca procurei um oftalmologista e não sei o que eu tenho. Eu acho que é algum tipo de alergia. O pessoal fica jogando, né, colírio, essas coisas. Sim, então, o lubrificante ele tem um papel ótimo, fundamental, ele mantém uma hidratação do olho, um conforto. Para quem tem uma leve alergia, né, um olho seco, que é comum, pode acontecer por fator hormonal também.
Mas o uso indiscriminado, sem procurar um oftalmologista, às vezes você está atrasando um diagnóstico. Então, o paciente está usando, talvez ele tenha alergia, precisa usar um outro tipo de medicação, que o lubrificante, na verdade, só está ali tampando só com a peneira, está empurrando o problema mais para frente. Se o problema for tranquilo, ótimo, mas se isso é um problema mais grave, de fato, é melhor procurar o oftalmologista. E se o oftalmologista prescrever e falar, ó, é anual, só isso, maravilha. Olho vermelho, doutora. Muita gente tem olho vermelho e na internet tem vários vídeos assim de você não ficar coçando o olho porque empurra o globo ocular. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, realmente coçar o olho, um dos fatores pode ser uma irritação, uma alergia, uma conjuntivite. E o mecanismo, né, a gente acaba fazendo um trauma, né? O olho, ele é um órgão muito sensível, então essa fricção que a gente faz, ele pode ter um impacto ali no tamanho do olho mesmo, né? Numa retina, sei lá, você já tem uma fragilidade, muito raro, mas um descolamento de retina, você coça muito o olho, a córnea pode acabar machucando, então causando um pequeno abrasão, ou às vezes gerando, talvez favorecendo um astigmatismo, que é um grau da córnea, então acaba piorando, às vezes, algum tipo de alteração que você já tem prévia dos olhos. Então, rapidamente, meu olho sai muita lágrima, o que pode ser? Olha, pode ser um olho cansado, né, que a pessoa está cansada, então há um reflexo mais exagerado de lacrimejamento, um comecinho de conjuntivite, pode sair muita lágrima, né, então tem que ficar mais ou menos atento se junto com isso vem alguma outra coisa. Tá, por último, doutora, a importância dos óculos de sol na prevenção das doenças. Sim, perfeito. O óculos de sol, ele vai proteger o nosso olho, a parte interna do olho, contra os raios ultravioletas, que são altamente, né, faz um processo danoso e oxidativo, tanto para a catarata como para essa doença da retina, doença macular relacionada à idade. Então, o óculos, ele tem um papel de filtrar, né, os raios ultravioletas que causam danos mesmo, né, físico ali para as estruturas dos olhos. Estão perguntando, doutora, sobre lavar o olho com soro fisiológico. Útil, é muito bom. Eu gosto do soro quando você percebe que caiu alguma coisa, então ele é uma substância ali estéril que você pode lavar para tirar qualquer sujeira, alguma coisa assim. Mas para uso corriqueiro, tem muitas pessoas que usam, também ficam alerta, usa como se fosse tipo um lubrificante, sabe? E aí essa composição do soro pode acabar fazendo mal, levando uma alergia ou uma irritação a longo prazo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Passou muito rápido, tá? Se alguém quiser mais alguma informação, tem as redes sociais, a minha, do Hospital de Olhos. Pode falar, por favor. Que é @doutora Isabel Gazelli, tem a do Hospital de Olhos Vitória, onde eu trabalho, que a gente sempre costuma deixar tudo atualizado, né, dando dicas, informações importantes. Isabel com S. Isabel com S. Isabel Gazelli com Z. Com Z, né? isso. Isabel com S, Gazelli com Z. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, foi um prazer. Muitas participações, prazer é nosso. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Ô, gente, vamos um intervalo rapidinho. Na volta, nós vamos falar da Páscoa. Algumas cidades já estão ganhando decoração especial. Tá lindo demais, tá? Já já eu te conto onde é. A gente já volta.